Você já parou para observar o que acontece logo depois que você termina uma visualização? Você fecha os olhos, entra no estado, sente o desejo realizado, talvez até sorria, e por algum instante tudo parece possível, né? Mas então você abre os olhos e o que acontece? A conta ainda não está lá, a situação ainda é a mesma, a pessoa ainda não mandou mensagem, o dinheiro ainda não apareceu, e em questão de segundo, às vezes nem isso, você sai completamente do estado que acabou de construir. Não porque você é fraco, não porque você não entende a lei, mas porque existe um comportamento tão automático, tão silencioso, tão naturalizado dentro de você, que eles se desfazem em segundos os minutos que você levou para construir. E esse comportamento tem um nome muito simples, que é reagir. Reagir ao que você vê, reagir ao que ainda não mudou, reagir às circunstâncias como se elas tivessem autoridade sobre a sua vida e a sua própria consciência. E hoje eu quero te mostrar exatamente como isso funciona, porque é tão difícil parar e porque Neville Goddard te ensinou como sair desse ciclo de uma vez por todas. Porque a manifestação pode não estar atrasada por falta de técnica, ela pode estar atrasada por causa de um hábito que você ainda não identificou. Então fique aqui comigo até o final, porque tem um ponto no meio do vídeo que costuma ser a virada para muita gente, e eu não quero que você perca, viu? E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Despertar, meu nome é Deise Andrade, e esse espaço foi criado para falarmos sobre manifestação da nossa realidade, lei da exposição, Neville Goddard, consciência e transformação interior. Então, ó, se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo para te ajudar aí nessa nova jornada. Olha, eu vou começar fazendo uma pergunta direta. Quantas vezes você já estudou Neville Goddard, entendeu o conceito, achou que fazia sentido, aplicou por alguns dias e mesmo assim a realidade não mudou? Se você está nesse canal, provavelmente você já passou por isso, né? E talvez esteja passando agora. E quando isso acontece, a reação é mais comum, é buscar informação, né? Mais técnicas, mais vídeos, mais livros. Como se tivesse faltando alguma peça que, quando encontrada, finalmente vai fazer tudo funcionar. Mas Levin nunca disse que o segredo estava em acumular conhecimento. Ele dizia que o problema, na maioria das vezes, não é falta de informação, é falta de aplicação consistente de algo que a pessoa já sabe, mas ainda não conseguiu incorporar de verdade. Mas o que é essa coisa que quase todo mundo sabe, mas poucos realmente vivem? Olha, é que a consciência é a única realidade, não o externo, não as circunstâncias, não o que os outros estão dizendo, não o que a conta bancária está mostrando, não o que o médico diagnosticou, não o que a situação parece indicar. A consciência é a única realidade. E quando você realmente entende isso, não intelectualmente, mas de dentro para fora, você para de usar o mundo externo como árbitro da sua vida. Mas, enquanto isso não acontece, você continua preso num ciclo que funciona mais ou menos assim, ó. Você assume o estado, você sente o desejo como realizado, e então alguma coisa lá fora contradiz esse estado. Aí você reage. E ao reagir, você sai do estado. E ao sair do estado, você volta a imprimir inconscientemente a velha história. E a velha história continua se manifestando. E você se pergunta, por que a lei não está funcionando? Mas a lei está funcionando perfeitamente. O problema é que ela está respondendo ao estado que você realmente ocupa. Não é o estado que você visitou por alguns minutos durante uma meditação. Não é isso, tá? Vamos falar de uma forma mais prática sobre o que significa reagir, porque esse comportamento é tão sutil, é mais sutil do que parece, tá? Reagir não é gritar de raiva quando algo está errado, não. Hoje eu quase gritei, mas eu me controlei, viu? Reagir não é só chorar quando a situação parece difícil, não é isso. Reagir é qualquer momento em que você usa o mundo exterior como prova do que é possível para você. É olhar para o saldo e pensar, nunca vou sair dessa situação. É não receber uma resposta e concluir, não vai funcionar. É ver alguém vivendo o que você quer e sentir que no fundo aquilo é para os outros e não para você. É acordar de manhã e antes mesmo de se levantar da cama já começar a processar mentalmente todos os problemas que existem aí na sua vida. Como se fosse uma obrigação honesta olhar para tudo que está errado. Parece irresponsabilidade, né? Parece realismo. Mas é exatamente esse hábito que mantém a consciência presa no estado antigo. E Neville usava uma imagem muito poderosa para explicar isso. Ele dizia que o mundo exterior é como um espelho e que a maioria das pessoas passa a vida tentando mudar o reflexo, em vez de mudar o que está na frente do espelho. Você já tentou mudar a imagem diretamente no espelho? Não funciona. Não importa quantas vezes você tenta, o reflexo sempre vai mostrar o que está do lado de cá. E a única forma de mudar o reflexo é mudar o original. O original é você.
é a sua consciência. É o estado que você ocupa de forma consistente. E quando você reage à circunstância, você está tentando mudar o reflexo. Quando você assume um novo estado e persiste nele, você está mudando o original. E o reflexo não tem outra opção a ser acompanhar. Olha, e existe uma variação desse comportamento que ainda é mais traiçoeira. Parece positiva, tá? É o que eu chamo de pensamento de ponte. Está chegando! Estou no caminho certo, em breve vai manifestar, já está no caminho. Esses pensamentos parecem fé, né? Parecem que você está mantendo a crença viva, mas presta atenção no que eles estão dizendo por baixo. Ainda não tenho. Toda frase coloca sua manifestação no futuro, mesmo no futuro próximo. Olha, confirma para a sua consciência que ele ainda não existe no presente. Você está confirmando isso. A lei da exposição não responde ao que você quer ter, ela responde ao que você é. Então tem uma enorme diferença entre minha prosperidade está chegando e eu sou próspero. A primeira fase coloca você numa posição de espera. A segunda coloca você numa posição de estado de ser. E Neville ensinava exatamente isso. O ponto de criação não é o futuro, é o agora, é o estado que você ocupa agora. Ele dizia, assuma o sentimento do desejo realizado, o sentimento que vai realizar, o sentimento que já está realizado. Isso muda completamente a frequência do que você está irradiando. Quando você pensa, está chegando, você manifesta o estado de alguém que está esperando, e aí você continua esperando. Quando você assume já é meu, você manifesta o estado de alguém que já tem. E a realidade começa a se organizar para refletir isso. Parece simples quando eu digo isso, né? Mas aplicar de verdade requer que você faça algo que vai contra o seu condicionamento. Aceitar como verdadeiro algo que os seus olhos ainda não confirmaram. E aí que entra a parte mais difícil de tudo isso. Você já se perguntou aí por que é tão difícil manter o estado mesmo quando você já sabe tudo isso? Não é fraqueza não é falta de fé. Não é porque a lei não funciona para você. É porque a mente foi treinada ao longo de anos, décadas inteiras, a usar o mundo físico como base para tudo que ela acredita. Desde criança você aprendeu que o que é real é o que você pode ver, tocar, medir, comprovar. Se está na sua conta, é real. Se alguém disse, é real. Se o médico confirmou, é real. Essa lógica foi reforçada tão repetidamente que virou automática, virou a forma padrão de processar a realidade. E agora o Neville chega e diz, inverte isso tudo. A realidade não é o que você vê, a realidade é o que você é conscientemente. Para a maioria das pessoas, isso não é uma ideia nova, né? É uma inversão completa de tudo que foi programado como verdade. Por isso, a mente resiste. Por isso, o estado antigo tenta voltar tantas vezes com tanta força. Por isso, é tão fácil escorregar de volta para a reação automática. Não porque você está fazendo errado, não, mas é porque você está literalmente tentando reprogramar um sistema que, tá há décadas de história rodando aí no piloto automático. E essa reprogramação não acontece de uma hora para outra não, viu? Não acontece. Ela acontece na persistência, com paciência com você, com disposição de escorregar, de reconhecer, de perdoar e de voltar quantas vezes for necessário. E Neville falava muito sobre persistência, né? Eu acho que muita gente lê essa palavra e pensa que significa nunca falhar. Mas não é isso, não. Persistir significa que quando você cair, porque você vai cair, você não usa a queda como prova de que você não é capaz. Você reconhece o que aconteceu, se perdoa genuinamente e volta para o estado que escolheu assumir. E cada vez que você faz isso, você está criando uma nova direção, uma nova história sobre quem você é. E com o tempo que hoje existia esforço consciente, começa a se tornar algo natural de ser. E agora eu preciso trazer um ponto que vai mais fundo aí do que as técnicas. Mais fundo do que a persistência. Mais fundo do que qualquer prática que você possa adotar. Porque existe algo que, quando não é resolvido, bloqueia manifestações grandes, independentemente do esforço que você coloca. O que você acredita sobre si mesmo no fundo? De verdade. Responde aí. Não o que você gostaria de acreditar, não. Não o que você repete nas afirmações. O que você realmente acredita quando está sozinho, em silêncio e olhando para a própria vida. Porque você pode repetir, eu sou próspero 1000 vezes, mas se no fundo você carrega a crença de que dinheiro é difícil, você nunca tem sorte, que as coisas sempre complicam para você, essa crença mais profunda vai ganhar. E sempre, viu? Ela sempre ganha. O subconsciente, ele não responde ao que você quer. Consciente e voluntariamente não. Ele responde ao que foi repetido tantas vezes que virou uma verdade aceita. Ele responde ao que foi impresso através de experiências emocionalmente intensas, ao que você acredita ser sobre si mesmo. E aqui está a parte mais delicada disso tudo. Muitas dessas crenças não foram escolhidas.
Elas foram absorvidas na infância, na adolescência, através de experiências difíceis, de palavras ditas por pessoas que você amava, sim, de situações que repetiram um padrão que pareceu inevitável. Mas Neville ensinava que os dias em que vivemos são em grande parte automáticos, guiados pelo que foi impresso no subconsciente. Por isso ele ensinava o SATS, né, que é a revisão, que é aquela técnica que acessa o nível mais profundo da mente. Não porque você precisa se culpar pelo passado, não é isso, mas porque quando você entende que as crenças que estão operando hoje foram instaladas antes de você ter consciência para questioná-las, você pode olhar para si mesmo com mais compaixão e começar a trabalhar nessa camada de forma intencional, sabe? A questão não é só o que você está imaginando, não, é o que você acredita que é. Porque a realidade, sem exceção, reflete o seu autoconceito, não o seu desejo, o seu ser. E é por isso que Neville colocava tanto peso no eu sou, né? Não eu quero ser, não eu estou tentando ser, eu sou. E você coloca depois do eu sou, é o que a sua consciência aceita como verdade sobre você. E é isso que se manifesta. Então, como sair disso na prática, né? Primeiro você começa a observar, não para se julgar, mas para tomar consciência. Durante um dia inteiro você presta atenção em quantas vezes você reage ao exterior, quantas vezes uma situação te tira do estado, quantas vezes um pensamento automático contradiz o que você quer manifestar. Não é para gerar culpa, não. É para ver com clareza o que está operando no piloto automático. Porque você não pode mudar o que não consegue ver. Segundo, você tem que aprender a fazer pausa. Quando a reação surgir, ela vai surgir, tá? Cria o hábito de dar um passo para trás antes de se deixar levar. Não é reprimir o sentimento, não. É criar um espaço entre o estímulo e a resposta. É perguntar, isso que estou prestes a pensar pertence ao estado que eu escolhi assumir ou ao estado antigo que eu estou deixando para trás? Essa pergunta feita com constância vai começar a mudar o padrão. Terceiro, você cuide da sua noite com mais atenção, tá? Neville dava uma importância enorme para os últimos minutos antes de dormir. Ele ensinava o SATS. Eu já até fiz um vídeo, depois vocês dão uma olhada. Porque justamente nesse estado entre a vigília e o sono, a mente consciente relaxa e o subconsciente fica mais receptivo ao que está sendo impresso. Se você vai dormir ainda processando o problema, ainda reagindo ao que aconteceu durante o dia, ainda sustentando o estado antigo, você está usando o momento mais poderoso do seu dia para reforçar o que você não quer. Mas se você dormir uma cena simples, carregada de sentimento, onde seu desejo já é real, você estará trabalhando a seu favor no nível mais profundo. Lá no outro vídeo eu dei o exemplo, né, que eu gosto de usar muito essa técnica aqui para manifestar a minha plaquinha, né, que ela já tá ali, vocês estão vendo, né, minha placa de 100 mil. Outra coisa, né, eu sempre dizia, né, que a cena não precisa ser longa, ela precisa ser real para você, ela precisa ter sentimento verdadeiro. Uma cena curta com emoção genuína vale infinitamente mais do que uma visualização elaborada e mecânica. O quarto. E esse é um dos mais importantes, viu? Pare de buscar confirmação lá fora. Enquanto você precisa que algo aconteça no mundo exterior para se sentir seguro de que está funcionando, você está colocando o poder errado, sabe? No lugar errado. A prova não está nas circunstâncias. A prova está no seu mundo mental. Quando você realmente assume o estado do desejo realizado, você não visita, você não testa, você assume. Você não precisa mais de sinais externos para acreditar, não. Porque para a sua consciência já está feito. E quando a consciência aceita como feito, o exterior não tem outra opção a não ser refletir isso. E eu não posso terminar esse vídeo sem falar sobre a dúvida, né? Porque ela vai aparecer, tá? Não importa o quanto você estude, não importa o quanto você aplique, haverá momentos em que a voz interna sempre vai dizer, não está funcionando. Você está se iludindo? Isso não é para você. E o que você faz nesse momento define tudo, tá? A maioria das pessoas, quando a dúvida aparece, trata isso como prova que estão falhando, né? Sai correndo para mais técnicas, mais vídeos, mais informações, como se precisassem de algo mais para convencer a si mesma. Mas Neville ensinava que a dúvida não é um inimigo. A dúvida é simplesmente o estado tentando se manter. É o velho homem, como ele chamava, né? Lutando para continuar existindo. A resposta não é travar uma batalha com ele, não. É simplesmente não alimentá-la. Quando a dúvida surgir, você não precisa discutir com ela, provar que ela está errada ou tentar convencer a si mesma com argumentos lógicos. Você simplesmente vai voltar para o sentimento, volta para a cena, volta para o estado, volta para o eu sou. Não com força, mas com suavidade. Com quem gentilmente redireciona a atenção de volta para onde ela deveria estar.
É um treino, é uma prática diária e ela fica mais fácil com o tempo, tá? Não porque a dúvida desaparece, mas porque você para de dar a ela o peso que ela pede. E um dia você vai perceber que passou horas, depois dias, sem ser puxado pelo estado antigo. Não porque você lutou contra ele, mas porque você já estava ocupando demais, sendo a versão que você escolheu se tornar. Olha, e sempre que a dúvida voltar, lembre-se, viu? Você não precisa convencer o mundo de nada. Você só precisa permanecer fiel ao estado que escolheu viver, porque a realidade sempre acaba refletindo aquilo que você sustenta em consciência. Então, olha, não volte a ser apenas quem você desejava, tá? Permanece como quem já escolheu. Ó, chegamos ao final desse vídeo. Gratidão por assistir até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!